Você já orou e sentiu que nada aconteceu? Como se suas palavras simplesmente desaparecessem no ar, sem resposta, sem impacto? Muitas pessoas enfrentam essa frustração todos os dias. Elas clamam, suplicam, mas parece que o céu continua fechado. Será que Deus realmente ouve todas as orações? Se sim, por que algumas são respondidas rapidamente e outras demoram tanto? Há um segredo que poucos conhecem e que pode transformar completamente sua vida de oração. A verdade é que Deus responde orações, mas existem princípios espirituais que determinam a velocidade e a eficácia da resposta. Não basta apenas pedir, é preciso entender como orar da maneira certa. Você sabia que Jesus ensinou um modelo de oração poderoso que gera respostas rápidas? Muitos cristãos oram sem conhecer esses princípios, e é por isso que sentem que suas orações não têm efeito. Mas hoje, isso vai mudar. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir por que algumas orações são respondidas imediatamente e outras não. Vamos explorar o que pode estar impedindo suas respostas. E mais importante, como alinhar sua oração com a vontade de Deus para que ela se torne irresistível aos céus. Você vai aprender o poder da fé, da persistência e da oração no Espírito Santo, 3 chaves que aceleram a manifestação das respostas divinas. Se você já tentou orar, mas se sentiu perdido, sem saber se estava fazendo certo, fique tranquilo. Deus quer que você tenha uma vida de oração poderosa e eficaz. Ele deseja que suas orações não sejam apenas palavras soltas, mas que carreguem autoridade e tragam transformação. Imagine se você pudesse orar e ver resultados de forma consistente. O que mudaria em sua vida se suas orações fossem atendidas com mais rapidez? E atenção! Há erros silenciosos que impedem as orações de serem respondidas. Algumas atitudes podem estar bloqueando as respostas de Deus sem que você perceba. Mas não se preocupe, pois você vai aprender como corrigir esses erros e destravar um novo nível de intimidade com o Senhor. Se você deseja entender como orar e ver Deus agir, fique comigo até o final, porque essa revelação pode transformar completamente a sua caminhada espiritual. Agora, antes de qualquer coisa, precisamos responder a uma das maiores dúvidas dos cristãos. Deus sempre responde orações? Se Ele responde, como podemos identificar sua resposta? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente sua perspectiva sobre a oração. Muitas pessoas se perguntam: se Deus realmente ouve minha oração, por que ainda não recebi a resposta? Essa dúvida pode gerar desânimo e até abalar a fé. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus sempre responde às orações dos seus filhos, mas nem sempre da forma como esperamos. Em Jeremias 33:3, Deus declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que Ele sempre responde, mas a maneira e o tempo da resposta variam conforme seus planos. Na prática, existem 3 tipos de resposta de Deus: sim, não e espere. Quando Ele diz sim, a resposta chega rapidamente e muitas vezes de forma milagrosa. Quando Ele diz não, geralmente é porque algo que pedimos não é o melhor para nós naquele momento. E quando Ele diz espere, significa que há um tempo certo para tudo. Eclesiastes 3:1 nos ensina que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que muitas vezes Deus está preparando algo muito maior do que imaginamos. E precisamos confiar no seu tempo. Mas como saber se Deus já respondeu? Muitas vezes a resposta já veio, mas não percebemos. Isso acontece porque esperamos algo específico, enquanto Deus pode estar respondendo de uma forma completamente diferente. Imagine alguém orando por um emprego melhor, mas em vez de receber uma promoção imediata,
recebe a oportunidade de aprender novas habilidades. Isso pode ser Deus preparando essa pessoa para uma porta maior no futuro. Além disso, existem barreiras que podem atrasar ou impedir uma oração de ser respondida rapidamente. Isaías 59:2 nos alerta que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não confessado pode ser um bloqueio espiritual. Outro obstáculo é a falta de fé. Tiago 1:6 ensina que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando oramos sem crer de verdade que Deus pode agir, anulamos o poder da nossa própria oração. Outro ponto importante é que Deus responde não apenas pelo que pedimos, mas pelo que precisamos. Às vezes, oramos por algo que achamos que nos fará bem, mas Deus, em sua sabedoria, nos dá algo diferente e melhor. Isso aconteceu com Paulo quando ele pediu 3 vezes para Deus tirar um espinho da sua carne, mas a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus não removeu o espinho, mas deu a Paulo uma graça ainda maior para suportar. Se queremos orações respondidas de forma rápida e eficaz, precisamos aprender a alinhar nossas petições com a vontade de Deus. Quando pedimos algo que já está dentro do plano dele para nós, a resposta vem de forma natural e sem resistência. Mas como saber se estamos pedindo algo dentro da vontade de Deus? Existe um princípio fundamental que desbloqueia orações e faz com que a resposta venha rapidamente. Esse é um dos maiores segredos da oração eficaz, e entender isso pode mudar completamente sua forma de se relacionar com Deus. Muitas pessoas oram esperando que Deus atenda seus pedidos, mas poucas param para se perguntar: será que o que estou pedindo está alinhado com a vontade de Deus? Esse é o maior segredo para ter orações respondidas rapidamente. 1 João 5:14-15 nos ensina: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, Deus sempre responde quando oramos conforme a sua vontade. Mas como saber se o que estamos pedindo está dentro do plano de Deus? O primeiro passo é buscar direção na palavra. A Bíblia é cheia de promessas que revelam a vontade de Deus para nós. Por exemplo, se alguém ora pedindo sabedoria, pode ter certeza de que será atendido, porque Tiago 1:5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Da mesma forma, quando oramos por coisas que a Bíblia já garante que são da vontade de Deus, como paz, provisão e fortalecimento espiritual, essas orações têm um caminho mais rápido para serem respondidas. O segundo passo é orar com um coração sincero, disposto a aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja diferente do que imaginamos. Muitas vezes pedimos algo específico, mas Deus tem um plano muito maior. Um exemplo claro disso é a história de Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele poderia ter pedido riquezas ou poder, mas escolheu sabedoria. Como resultado, Deus não só lhe deu sabedoria, mas também prosperidade, honra e um reinado de paz. 1 Reis 3:5-13. Ou seja, quando oramos pedindo o que realmente importa, Deus nos dá ainda mais do que imaginamos. Outro ponto essencial é entender que quando nossa oração está alinhada com o propósito de Deus, ela se torna uma chave que abre portas impossíveis. Olhe para Neemias, por exemplo.
Ele orou para que Deus o ajudasse a reconstruir os muros de Jerusalém e, de maneira milagrosa, Deus tocou o coração do rei da Pérsia, que não só autorizou a obra, como também forneceu os recursos para que ela fosse realizada. Neemias 2:4-8. A resposta veio rapidamente porque seu pedido estava alinhado ao plano de Deus para restaurar seu povo. Muitas pessoas não recebem respostas porque estão pedindo apenas para satisfazer seus próprios desejos. Tiago 4:3 nos alerta: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Isso significa que a motivação errada pode bloquear a resposta da oração. Se queremos que nossas orações sejam respondidas, precisamos aprender a buscar primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O que diferencia uma oração fraca de uma oração poderosa não é o tempo ou a quantidade de palavras, mas o nível de alinhamento com a vontade de Deus. Quando entendemos isso, paramos de orar de forma aleatória e começamos a fazer orações estratégicas e eficazes. Mas há um detalhe que pode tornar sua oração ainda mais poderosa: aprender a orar não apenas com a mente, mas no espírito. Esse é um dos maiores segredos para experimentar respostas rápidas e sobrenaturais. Muitas pessoas oram, mas sentem que suas orações não passam do teto. Isso acontece porque estão orando apenas com a mente, sem permitir que o Espírito Santo guie suas palavras. Existe uma diferença entre orar na carne e orar no Espírito, e essa diferença pode determinar se a oração será eficaz ou não. Romanos 8:26 nos ensina: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, por mais que tentemos, nossa mente é limitada. Mas quando o Espírito Santo nos conduz, a oração ganha poder e profundidade. Mas o que significa orar na carne? Orar na carne é quando alguém ora com base apenas em emoções, pensamentos próprios ou até por obrigação. É uma oração mecânica, onde as palavras saem, mas o coração não está realmente conectado. Jesus alertou sobre esse tipo de oração em Mateus 6:7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A oração na carne pode ser bonita, cheia de palavras bem elaboradas, mas se não houver entrega e conexão com Deus, ela se torna vazia e ineficaz. Agora, orar no Espírito é totalmente diferente. Orar no Espírito significa permitir que o próprio Deus guie a oração, conduzindo cada palavra, cada pensamento e cada clamor. Quem ora no Espírito sente uma profundidade maior na presença de Deus. Não é uma oração apressada ou forçada, mas algo que flui naturalmente. Esse tipo de oração nos leva além das nossas limitações humanas, porque o próprio Espírito Santo intercede através de nós. Para quem deseja experimentar esse nível de oração, o primeiro passo é aprender a se render à presença de Deus. Muitas vezes, estamos tão acostumados a orar com pressa que não damos espaço para o Espírito Santo agir. Antes de começar a orar, peça: Espírito Santo, guie minha oração. Ensina-me a orar segundo a vontade do Pai. Esse simples ato de entrega já muda completamente o ambiente espiritual. Outra forma de orar no Espírito é através da oração em línguas, que é um dom poderoso concedido por Deus para edificar espiritualmente os crentes. 1 Coríntios 14:2 diz: quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Isso significa que quando oramos em línguas, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e intercedendo por coisas que nem mesmo entendemos. Muitos milagres acontecem quando as pessoas se rendem a esse nível de oração. Além disso,
Orar no Espírito nos ajuda a vencer a fraqueza da carne. Muitas vezes queremos orar, mas nos sentimos cansados ou distraídos. Jesus disse aos discípulos em Mateus 26:41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso mostra que se dependermos apenas da nossa força humana, nossa vida de oração será instável. Mas quando deixamos o Espírito Santo assumir o controle, a oração se torna uma fonte de força e renovação. Se queremos que nossas orações sejam realmente eficazes, precisamos aprender a nos mover no Espírito e não apenas na carne. Orar no Espírito transforma vidas, abre portas e nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Mas há algo que ainda pode impedir as respostas de chegarem. Barreiras invisíveis que bloqueiam nossas orações sem que percebamos. Quais são essas barreiras? Como podemos removê-las para que nossa oração tenha um impacto real? A resposta pode mudar completamente sua vida de oração. Muitas pessoas oram, mas não veem respostas. Elas clamam, pedem, suplicam, mas parece que Deus está em silêncio. Mas será que Ele realmente não respondeu? Ou será que há algo impedindo a manifestação da resposta? A Bíblia nos ensina que existem barreiras espirituais que podem atrasar ou até bloquear a resposta da oração. E identificar essas barreiras pode ser a chave para destravar o agir de Deus na sua vida. A primeira grande barreira é o pecado não confessado. Isaías 59:2 nos alerta: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso significa que, se uma pessoa está em pecado e não se arrepende, isso pode impedir que suas orações sejam respondidas. Não é que Deus não queira responder, mas o pecado cria um obstáculo no relacionamento com Ele. A solução? Confessar os pecados e buscar a purificação pelo sangue de Jesus. 1 João 1:9. Outra barreira que impede a resposta rápida da oração é a falta de fé. Tiago 1:6-7 ensina: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando alguém ora sem crer que Deus pode agir, essa dúvida enfraquece a oração. A fé é a chave para liberar milagres, e Jesus sempre reforçou isso ao dizer: Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Além disso, motivações erradas podem bloquear a resposta da oração. Tiago 4:3 nos ensina: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, quando alguém ora apenas por interesse próprio, sem pensar no propósito de Deus, essa oração perde a força. A Bíblia nos ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e então todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O foco deve estar na vontade de Deus, e não apenas em desejos pessoais. Outro impedimento comum é a falta de perdão. Marcos 11:25 nos ensina que, antes de orarmos, devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O rancor e a mágoa podem ser como barreiras espirituais que travam nossa comunhão com Deus. Se há algo em seu coração contra alguém, resolva isso diante do Senhor. Também existe uma barreira invisível que muitos ignoram: a batalha espiritual. Em Daniel 10:12-13, vemos que a resposta da oração de Daniel foi enviada no primeiro dia, mas houve resistência no mundo espiritual. O anjo enviado por Deus foi impedido por forças malignas e só conseguiu chegar após 21 dias de batalha. Isso nos ensina que algumas respostas são retardadas, porque há uma luta acontecendo no mundo invisível.
O segredo para vencer? Perseverança na oração. Se quisermos orações respondidas com rapidez, precisamos eliminar essas barreiras. Precisamos confessar pecados, orar com fé, alinhar nossos pedidos à vontade de Deus, perdoar aqueles que nos feriram e perseverar contra as forças espirituais. Mas existe um segredo ainda maior. Há um tipo de oração que toca profundamente o coração de Deus e que Ele sempre responde rapidamente. Você sabe qual é? Essa oração tem um poder que poucos compreendem, mas que pode mudar sua vida de oração para sempre. Deus não se impressiona com palavras bonitas, discursos longos ou orações repetitivas. O que realmente toca o coração dele é um coração sincero e quebrantado. Muitas vezes, as pessoas acham que precisam dizer as palavras certas para que Deus as ouça, mas a verdade é que ele responde à sinceridade muito mais do que à eloquência. Em 1 Samuel 16:7, Deus deixa claro que não olha para a aparência, mas para o coração. Isso significa que a oração mais poderosa não é a mais sofisticada, mas sim a mais verdadeira. Um dos maiores exemplos disso na Bíblia é a oração de Ana. Ela desejava um filho e por anos enfrentou humilhação e frustração. Mas um dia, em vez de reclamar ou murmurar, ela derramou sua alma diante do Senhor. A Bíblia diz que Ana orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada. 1 Samuel 1:10, 13. O que aconteceu depois? Deus ouviu e respondeu sua oração rapidamente, dando-lhe Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Isso nos ensina que a humildade na oração gera respostas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Se queremos tocar o coração de Deus, precisamos nos achegar a Ele com humildade, reconhecendo nossa total dependência dEle. Muitas vezes, as pessoas oram de forma fria e superficial, sem realmente se renderem a Deus. Mas quando há um clamor sincero, o céu se move. Outro exemplo poderoso é a oração do publicano em Lucas 18:9 e 14. Enquanto o fariseu orava com arrogância, se exaltando e se comparando aos outros, o publicano simplesmente bateu no peito e disse: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Jesus afirmou que foi o publicano quem saiu justificado, porque sua oração foi humilde e sincera. Isso mostra que Deus não busca perfeição, mas sim corações quebrantados. Além da humildade, outra característica da oração que toca o coração de Deus é a persistência. Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18:1-8, para ensinar que Deus honra aqueles que não desistem de orar. Assim como aquela viúva insistiu até conseguir justiça, devemos perseverar até que a resposta venha. A oração persistente não é um sinal de dúvida, mas de fé. Mostra que confiamos em Deus e sabemos que Ele pode agir. Também é importante lembrar que a gratidão e o louvor têm um papel fundamental na oração que toca o coração de Deus. Muitas vezes, estamos tão focados em pedir que esquecemos de agradecer. Filipenses 4:6 nos ensina a apresentar nossos pedidos com ações de graças. Quando oramos com um coração grato, demonstramos confiança em Deus, e isso move o céu. Se queremos ver nossas orações sendo respondidas rapidamente, precisamos aprender a orar com humildade, sinceridade e fé inabalável. Mas há um elemento que potencializa ainda mais nossas orações: a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, e a fé tem um poder extraordinário para liberar respostas. Como podemos orar com fé verdadeira e ver milagres acontecendo? Esse é um dos segredos mais poderosos da oração. A oração sem fé é apenas um conjunto de palavras sem poder.
Deus não responde orações baseadas na dúvida, mas sim na confiança absoluta de que Ele pode agir. Hebreus 11:6 nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso significa que, para uma oração ser eficaz, ela precisa ser feita com convicção, sem hesitação. Jesus sempre destacou o poder da fé na oração. Em Marcos 11:24 ele afirmou: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso nos mostra que a fé não espera ver para crer, mas crê antes mesmo de ver a resposta. O problema é que muitas pessoas oram, mas no fundo duvidam se realmente vão receber. Esse tipo de incerteza enfraquece a oração e impede que o milagre aconteça. Um dos maiores exemplos bíblicos de fé na oração é o cego Bartimeu. Em Marcos 10:46-52, ele clamou por Jesus sem se importar com as pessoas ao redor que tentavam silenciá-lo. Ele não apenas pediu a cura, mas teve certeza de que Jesus podia curá-lo. E o que aconteceu? Jesus viu sua fé e disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recebeu a visão. A fé não apenas atrai o milagre, mas acelera a resposta de Deus. Mas como desenvolver uma fé forte para a oração? A resposta está na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais meditamos na Bíblia e nas promessas de Deus, mais nossa fé se fortalece. Um exercício prático é declarar versículos em voz alta durante a oração. Se você está orando por cura, por exemplo, pode dizer: Senhor, a tua palavra diz em Isaías 53:5 que pelas feridas de Jesus eu fui curado, então eu creio na minha cura. Outro princípio poderoso é a fé que age. Tiago 2:17 ensina que a fé sem obras é morta. Isso significa que a fé verdadeira se manifesta em atitudes. Se alguém está orando por uma porta de emprego, precisa começar a agir como quem já recebeu a resposta, enviando currículos, se preparando para entrevistas e confiando que Deus já está movendo as circunstâncias. Orar com fé é agir como se a resposta já estivesse a caminho. Mas muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não veem respostas imediatas. Esse é um erro que pode impedir grandes milagres. Jesus ensinou que a fé precisa ser acompanhada de perseverança. Em Lucas 18:1-8, ele contou a parábola da viúva insistente para mostrar que Deus responde àqueles que não desistem de orar. Isso significa que não basta ter fé uma vez. É preciso continuar crendo até que a resposta chegue. Se queremos ver nossas orações sendo respondidas rapidamente, precisamos orar com fé inabalável, baseada na palavra de Deus e acompanhada de ações. Mas há um segredo que torna essa fé ainda mais poderosa: a persistência na oração. Muitas pessoas oram por um tempo e depois desistem, sem saber que estavam muito perto da resposta. Como continuar orando até que o milagre aconteça? Esse é um princípio fundamental que Jesus nos ensinou. Muitas pessoas oram uma ou duas vezes e, quando não veem uma resposta imediata, desistem. Mas Jesus nos ensinou que a persistência na oração é essencial para receber respostas. Em Lucas 18:1-8, ele contou a parábola da viúva persistente, que pedia justiça a um juiz insensível. No começo ele ignorou, mas devido à insistência dela, acabou atendendo seu pedido. E Jesus concluiu: porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Isso nos mostra que Deus honra aqueles que não desistem de orar. O problema é que muitos param de orar porque acham que Deus não está ouvindo.
Mas será que a resposta não está a caminho e só precisamos perseverar? Um exemplo poderoso disso está na vida de Elias. Em 1 Reis 18, 42, 44, ele orou para que chovesse e enviou seu servo 7 vezes para verificar o céu. Durante 6 vezes, o servo voltou dizendo que não havia sinal de chuva. Mas Elias não desistiu. Na 7ª vez, um pequeno sinal apareceu e logo a grande chuva veio. Se ele tivesse parado na 6ª oração, o milagre não teria acontecido. Mas, por que Deus não responde algumas orações de imediato? Porque há um tempo certo para todas as coisas. Muitas vezes, Deus está preparando algo maior do que pedimos e precisamos confiar no seu tempo. Outras vezes, existe uma resistência espiritual impedindo a resposta. Em Daniel 10, 12, 13, o anjo revelou que a resposta da oração de Daniel foi enviada no 1º dia, mas demorou 21 dias para chegar devido a uma batalha espiritual. Se Daniel tivesse parado de orar antes, ele não teria recebido a resposta. A persistência na oração também fortalece a fé. Quem continua orando mesmo sem ver resultados, demonstra que realmente confia em Deus. É como plantar uma semente. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. O tempo entre a oração e a resposta, muitas vezes, é um período de crescimento espiritual. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina a apresentar nossos pedidos a Deus com ação de graças, ou seja, devemos continuar orando, mas com um coração grato, sabendo que a resposta está a caminho. Para praticar a persistência na oração, uma estratégia eficaz é manter um diário de oração. Anotar os pedidos e datas nos ajuda a perceber como Deus tem respondido ao longo do tempo. Muitas vezes, as respostas já começaram a acontecer, mas só percebemos quando olhamos para trás. Outra dica prática é estabelecer um horário fixo de oração todos os dias, criando um hábito sólido de buscar a Deus. Quem aprende a persistir na oração vive milagres que outros nunca experimentarão. Mas existe algo ainda mais profundo que pode acelerar a resposta da oração: o ambiente espiritual que criamos ao orar. Será que o lugar onde oramos e a forma como nos preparamos influenciam a resposta de Deus? A Bíblia nos dá pistas valiosas sobre isso. A forma como nos preparamos para orar influencia diretamente a profundidade da nossa comunhão com Deus. Muitas vezes, as pessoas oram em meio a distrações, sem foco e sem reverência. E depois se perguntam por que suas orações não parecem ter efeito. Jesus nos deixou um grande ensinamento sobre isso em Marcos 1,35. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele entendia que o ambiente da oração faz toda a diferença. O primeiro passo para criar um ambiente favorável à oração é eliminar distrações. O mundo moderno é cheio de interrupções, celulares tocando, notificações chegando, barulhos ao redor. Tudo isso pode tirar o foco da oração. Escolher um lugar tranquilo, longe das distrações, ajuda a manter a mente concentrada. Jesus frequentemente se afastava da multidão para orar. E isso nos ensina que ter um lugar reservado para buscar a Deus pode aprofundar nossa experiência de oração. Outro fator importante é preparar o coração antes de começar a orar. Muitas vezes, entramos na presença de Deus ainda agitados, preocupados ou com a mente cheia de problemas. Antes de começar a oração, tirar alguns minutos para respirar fundo, meditar em um versículo ou até cantar um louvor pode fazer toda a diferença. Salmos 46:10 nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso significa que quanto mais nos acalmamos e focamos nele, mais profunda será nossa conexão. A luz e a postura também podem influenciar a experiência da oração.
Algumas pessoas preferem orar em um ambiente com pouca luz para evitar distrações visuais, enquanto outras se sentem mais confortáveis orando ao ar livre, em contato com a natureza. Não há regras fixas, mas o mais importante é criar um ambiente que favoreça a concentração e a entrega total a Deus. Quanto à postura, seja ajoelhado, em pé ou sentado, o essencial é que o coração esteja inclinado ao Senhor. A Bíblia também nos mostra que louvor e adoração preparam o ambiente para a oração. Salmos 22:3 declara que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que antes de apresentar nossos pedidos, começar exaltando a Deus pode mudar completamente o ambiente espiritual. Muitas vezes, a resposta já começa a ser liberada no momento da adoração, antes mesmo do pedido ser feito. Além disso, o ambiente não diz respeito apenas ao espaço físico, mas também à nossa atitude espiritual. Se buscamos a Deus com um coração fechado, sem fé ou com dúvidas, nossa oração será superficial. Mas quando nos aproximamos com fé e rendição total, nossa oração se torna mais poderosa. Hebreus 4:16 nos convida a nos achegarmos com ousadia diante do trono da graça. Isso significa que Deus deseja que nos aproximemos com confiança, certos de que Ele nos ouve e responde. Criar um ambiente favorável para a oração não é um ritual, mas uma forma de demonstrar que levamos a sério nossa comunhão com Deus. Mas há algo ainda mais poderoso do que um ambiente tranquilo: orar com base na palavra de Deus. Você sabia que a oração se torna ainda mais eficaz quando usamos versículos como fundamento? Isso pode ser o que está faltando para suas orações terem ainda mais poder. Uma das formas mais poderosas de orar é usar a própria palavra de Deus como base para a oração. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou mandamentos, ela é viva, eficaz e cheia de promessas para aqueles que creem. Jeremias 1:12 nos diz: Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isso significa que quando oramos com base naquilo que Deus já disse, estamos liberando orações que Ele mesmo prometeu cumprir. Mas como isso funciona na prática? Suponha que alguém esteja enfrentando ansiedade e medo. Em vez de apenas pedir a paz a Deus, essa pessoa pode orar declarando Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ao orar assim, estamos lembrando a Deus de sua promessa e fortalecendo nossa fé ao mesmo tempo. Jesus nos deu um grande exemplo desse princípio ao enfrentar Satanás no deserto. Cada vez que foi tentado, ele não apenas orou ou rejeitou a tentação, mas respondeu com a palavra de Deus. Ele disse: está escrito, e citou a Escritura, Mateus 4:1-11. Isso mostra que a palavra de Deus é uma arma espiritual poderosa que torna nossa oração mais forte e eficaz. Além disso, a oração baseada na palavra nos dá confiança absoluta de que estamos orando de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5:14-15 nos ensina: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, quando usamos as promessas da Bíblia como fundamento da nossa oração, estamos orando exatamente dentro do que Deus já estabeleceu. Uma forma prática de aplicar isso no dia a dia é criar um diário de oração com versículos-chave. Se você precisa de cura, pode listar promessas bíblicas sobre cura e usá-las na sua oração.
Se precisa de provisão financeira, pode orar declarando Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Essa prática fortalece a fé e mantém a mente focada no que Deus já prometeu. Outro aspecto poderoso da oração, baseada na palavra, é que ela impede que nossa oração seja guiada apenas por emoções. Muitas vezes, oramos apenas com base no que sentimos, e nossas emoções são instáveis. Mas quando fundamentamos nossa oração na palavra, estamos ancorando nossa fé em algo imutável e eterno. Jesus disse em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso significa que quando oramos segundo a palavra, estamos nos apoiando em algo que nunca falha. Se queremos ver nossas orações sendo respondidas rapidamente e com poder, precisamos aprender a orar com base nas promessas de Deus. Mas há um nível ainda mais profundo de oração que poucos exploram: a oração em línguas. Você sabia que orar em línguas pode acelerar respostas e trazer revelações do Espírito? Esse é um dos segredos mais extraordinários da oração. A oração em línguas é uma das armas espirituais mais poderosas que Deus disponibilizou para os seus filhos. No entanto, muitos cristãos ainda não compreendem completamente o seu propósito e o seu impacto. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 14:2, porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Isso significa que a oração em línguas é um tipo de comunicação direta com Deus, sem interferência da mente humana. Mas como isso pode acelerar as respostas da oração? Quando oramos em nossa língua natural, somos limitados pelo nosso entendimento e pelas nossas palavras. No entanto, a oração em línguas é guiada pelo próprio Espírito Santo. Romanos 8:26 nos ensina: também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando oramos em línguas, o próprio Espírito Santo está intercedendo diretamente segundo a vontade de Deus. Outro benefício da oração em línguas é que ela edifica espiritualmente aquele que ora. 1 Coríntios 14:4 diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Muitas vezes, sentimos nossa fé fraca ou nossa mente sobrecarregada de preocupações. Mas ao orar em línguas, nosso espírito é fortalecido, nossa fé cresce e nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Isso nos permite discernir respostas e direções que talvez não perceberíamos de outra forma. A oração em línguas também é uma arma poderosa na guerra espiritual. Efésios 6:18 nos ensina a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso significa que quando oramos em línguas, estamos declarando verdades espirituais que o inimigo não pode entender ou impedir. Quantas batalhas invisíveis já foram vencidas porque alguém se dispôs a orar no Espírito, mesmo sem saber exatamente o que estava sendo liberado no mundo espiritual. Mas como ativar a oração em línguas? Primeiro, é necessário ter um desejo sincero de receber esse dom. Jesus disse em Marcos 16:17, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O dom de línguas está disponível para todos que desejam se aprofundar na comunhão com Deus. O próximo passo é simplesmente começar a orar, abrindo a boca com fé, sem medo de parecer estranho. Assim como uma criança aprende a falar, repetindo sílabas, a oração em línguas também começa com um pequeno passo de fé.
Há muitos testemunhos de pessoas que experimentaram respostas aceleradas após começarem a orar em línguas regularmente. Algumas receberam direção clara sobre decisões difíceis, outras viram milagres acontecendo em suas vidas, e muitas relataram sentir uma renovação espiritual como nunca antes. Isso porque a oração em línguas nos conecta diretamente ao mover sobrenatural de Deus. Se quisermos experimentar o poder total da oração, precisamos aprender a usar todas as ferramentas que Deus nos deu. Mas há um detalhe que pode tornar essa prática ainda mais eficaz: a gratidão. Você sabia que a forma como agradecemos antes e depois da oração pode influenciar diretamente a resposta de Deus? Esse é um dos segredos que podem mudar completamente sua forma de orar. Muitas pessoas oram apenas pedindo, mas esquecem de um detalhe fundamental: a gratidão. A Bíblia nos ensina que a forma como nos aproximamos de Deus influencia diretamente a resposta que recebemos. Filipenses 4, 6, 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, a oração não deve ser apenas um pedido, mas um ato de confiança que já inclui gratidão pela resposta que está por vir. A gratidão na oração demonstra fé e confiança em Deus. Quando agradecemos antes de ver a resposta, estamos dizendo: Senhor, eu creio que Tu já estás agindo. Jesus nos deu um exemplo poderoso disso antes de realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Em João 11, 41, 42, antes mesmo de chamar Lázaro para fora do túmulo, Jesus primeiro agradeceu ao Pai por ouvi-lo. Isso nos ensina que a gratidão antecede o milagre. Além de preparar o coração para receber a resposta, a gratidão também muda nossa perspectiva. Quando focamos apenas no que ainda não aconteceu, podemos cair na ansiedade e na frustração. Mas quando escolhemos agradecer, nossa fé se fortalece. Começamos a perceber que Deus já tem sido bom em muitas áreas da nossa vida. Salmos 103, 2 nos lembra: Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantas vezes Deus já nos respondeu no passado? A gratidão nos faz lembrar disso. Mas como podemos praticar a gratidão de forma intencional na oração? Uma estratégia poderosa é começar a oração louvando a Deus antes de apresentar os pedidos. Em vez de começar dizendo: Senhor, eu preciso de... podemos dizer: Senhor, obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque já estás trabalhando nessa situação. Essa mudança de abordagem fortalece nossa fé e atrai a presença de Deus. Outra forma prática de desenvolver a gratidão é anotar respostas de oração. Muitas vezes, Deus já respondeu inúmeras orações, mas esquecemos delas porque estamos sempre focados no próximo pedido. Manter um diário de oração com testemunhos e gratidão nos ajuda a lembrar como Deus tem sido fiel. Isso nos encoraja a continuar orando com confiança. A falta de gratidão pode ser um bloqueio para novas respostas. Em Lucas 17, 11, 19, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? O único que voltou recebeu mais do que a cura. Ele recebeu salvação e um relacionamento mais profundo com Cristo. Isso nos ensina que Deus honra aqueles que reconhecem e agradecem pelo que Ele já fez. Se quisermos ver respostas rápidas em nossas orações, precisamos aprender a orar com gratidão. Mas existe um passo ainda mais profundo: discernir quando Deus já respondeu, mesmo que a resposta não tenha vindo da forma que esperávamos. Você já parou para pensar que talvez Deus já tenha respondido?
mas você ainda não percebeu? Esse pode ser o próximo grande segredo para fortalecer sua vida de oração. Muitas vezes oramos esperando uma resposta específica, mas será que estamos atentos para reconhecer quando Deus já respondeu? O maior erro de muitos cristãos não é a falta de oração, mas a falta de discernimento para perceber que a resposta já chegou. Deus nem sempre responde da forma como imaginamos. E se não estivermos espiritualmente sensíveis, podemos perder a manifestação do milagre. A primeira chave para discernir a resposta de Deus é lembrar que Ele responde de formas diferentes. Às vezes, Ele diz sim e concede exatamente o que pedimos. Outras vezes, Ele diz não, porque aquilo não é o melhor para nós. E em alguns momentos, Ele diz espere, porque ainda não é o tempo certo. O problema é que muitos interpretam o espere como um não e desistem antes da hora. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e confiar nele faz toda a diferença. Outro sinal de que Deus já respondeu é a paz que Ele coloca em nosso coração. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Muitas vezes, antes mesmo de vermos a resposta concreta, sentimos uma paz inexplicável. Esse é um dos sinais de que Deus já está agindo, mesmo que nossos olhos ainda não percebam. Além disso, precisamos aprender que Deus também responde fechando portas. Às vezes, estamos esperando uma bênção e, de repente, uma oportunidade se fecha. Pode ser frustrante, mas muitas vezes esse é o livramento de Deus nos protegendo de algo que não era para nós. Provérbios 16:9 nos ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se uma porta se fechou, talvez seja porque Deus tem algo muito melhor preparado. Outro ponto essencial para discernir a resposta de Deus é observar como Ele fala através de pessoas, circunstâncias e sua palavra. Quantas vezes você orou sobre algo e logo depois ouviu uma pregação, leu um versículo ou teve uma conversa que trouxe exatamente a resposta que precisava? Deus fala de várias formas, mas se não estivermos atentos, podemos ignorar os sinais. Queremos identificar a resposta de Deus, precisamos aprender a ouvir sua voz. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que a intimidade com Deus nos ajuda a reconhecer quando Ele está falando. E essa intimidade é construída através de oração constante, leitura da palavra e sensibilidade ao Espírito Santo. Por fim, é importante lembrar que nem toda resposta de Deus vem de forma visível e imediata. Algumas respostas vêm como um processo. O exemplo de Daniel, em Daniel 10:12-13, nos mostra isso claramente. Deus respondeu sua oração no primeiro dia, mas houve uma batalha espiritual que atrasou a manifestação da resposta. Isso nos ensina que muitas vezes Deus já respondeu, mas a resposta está a caminho. Por isso, não devemos parar de orar. Devemos perseverar até vermos o cumprimento daquilo que Deus já declarou. Agora que entendemos como discernir a resposta de Deus, há um elemento que pode acelerar ainda mais esse processo: o jejum. Você sabia que jejuar pode potencializar suas orações e destravar respostas que estavam retidas? Esse é um princípio poderoso que muitos ignoram, mas que pode transformar completamente sua vida de oração. A oração é poderosa, mas quando combinada com o jejum, torna-se uma arma espiritual ainda mais eficaz. Muitas pessoas não percebem que algumas respostas só vêm quando há um nível mais profundo de busca e entrega. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 17:21, ao dizer: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum.
Isso significa que existem batalhas espirituais que só podem ser vencidas através dessa prática. Mas por que o jejum potencializa a oração? O jejum não é apenas um sacrifício alimentar, é um ato de rendição total a Deus. Ele nos ajuda a desligar da carne e conectar mais profundamente com o Espírito. Quando jejuamos, nossa sensibilidade espiritual aumenta e nos tornamos mais receptivos à voz de Deus. Isaías 58:6 diz: Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Ou seja, o jejum quebra cadeias espirituais e libera respostas que estavam retidas. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que jejuaram e receberam respostas rápidas. Um desses exemplos é Daniel. Em Daniel 10:2-3, ele jejuou por 21 dias, buscando entendimento, e ao final desse período, o anjo veio com a resposta, revelando que desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido sua oração. Isso mostra que o jejum pode acelerar a manifestação de respostas que já foram liberadas no mundo espiritual. Outro exemplo marcante é o da rainha Esther. Quando seu povo estava prestes a ser exterminado, ela convocou um jejum coletivo de 3 dias antes de ir falar com o rei. Esther 4:16. O resultado? Deus moveu o coração do rei e um grande livramento aconteceu. Isso nos ensina que o jejum traz intervenção divina em situações impossíveis. Se há algo travado na sua vida, pode ser que o jejum seja a chave que falta para destravar sua resposta. Mas como jejuar da maneira correta? Primeiro, é importante ter um propósito claro. O jejum sem propósito é apenas uma dieta. Antes de começar, defina o motivo pelo qual está jejuando. Seja por uma resposta de oração, direção de Deus ou libertação de algo específico. Segundo, escolha o tipo de jejum que melhor se adequa à sua realidade. Pode ser o jejum total, sem comida por um período determinado. O jejum parcial, como o de Daniel, onde ele se absteve de certos alimentos. Ou um jejum de algo que ocupa muito espaço na sua vida, como redes sociais. Outro ponto essencial é substituir o tempo de alimentação pelo tempo de oração e meditação na palavra. O jejum não tem poder por si só. Ele é um meio de nos aproximarmos mais de Deus. Se apenas ficarmos sem comer, sem orar e sem buscar a Deus, não haverá nenhum efeito espiritual. O verdadeiro jejum nos leva a um nível mais profundo de comunhão com o Senhor. Se você deseja ver orações respondidas com mais rapidez, considere adicionar o jejum à sua vida espiritual. Mas além do jejum, há um outro fator que influencia diretamente a maneira como Deus responde: o estilo de vida de oração. Será que estamos orando apenas em momentos de necessidade? Ou será que cultivamos uma vida contínua de oração? Esse é um dos maiores segredos para quem quer viver milagres constantes. A oração não deve ser algo ocasional, feita apenas em momentos de desespero. Ela precisa ser um estilo de vida. Muitos cristãos enfrentam dificuldades espirituais porque oram apenas quando precisam de algo, mas esquecem que a oração é muito mais do que uma ferramenta para resolver problemas. Ela é a base do relacionamento com Deus. Quando aprendemos a viver uma vida de oração constante, tudo muda. A fé se fortalece, o coração se enche de paz e passamos a experimentar o sobrenatural com mais frequência. Um dos maiores benefícios de uma vida de oração é o crescimento espiritual acelerado. Assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, o espírito precisa da comunhão diária com Deus para se manter forte. João 15:5 nos ensina: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja,
Quanto mais tempo passamos em oração, mais alinhados estamos com a vontade de Deus e mais frutos espirituais produzimos. Outro impacto direto da oração constante é a sensibilidade à voz de Deus. Muitas pessoas não conseguem discernir a direção de Deus em suas vidas porque não têm um tempo de oração sólido. João 10:27 diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Isso significa que quanto mais oramos, mais aprendemos a reconhecer a voz de Deus e entender seus direcionamentos para a nossa vida. Além disso, uma vida de oração traz proteção espiritual e livramentos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que escaparam de grandes perigos porque estavam em constante oração. Daniel, por exemplo, foi lançado na cova dos leões, mas porque ele tinha uma vida de oração, Deus enviou um anjo para fechá-los à boca dos leões. Daniel 6:10-22. Isso nos mostra que quem ora regularmente não precisa temer o futuro, pois Deus já está à frente cuidando de tudo. Outro ponto fundamental é que a oração contínua libera poder e autoridade espiritual. Tiago 5:16 nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que quanto mais tempo passamos em oração, mais autoridade temos sobre situações difíceis, sobre batalhas espirituais e até mesmo sobre enfermidades e desafios da vida. A oração constante não apenas transforma quem ora, mas também impacta tudo ao redor. A oração também nos fortalece para resistir às tentações e desafios. Jesus disse em Mateus 26:41, "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Isso significa que quanto mais tempo passamos em comunhão com Deus, menos caímos em armadilhas do inimigo. O pecado perde força diante de uma vida de oração intensa. Viver uma vida de oração não significa que não teremos problemas, mas sim que enfrentaremos tudo com confiança, paz e certeza da vitória. Mas existe um detalhe que não podemos ignorar. Muitas pessoas desistem de orar antes da resposta chegar. Será que temos insistido o suficiente? Quantas respostas já estavam a caminho e foram interrompidas pela falta de persistência? Precisamos aprender a orar até que o milagre aconteça. Esse é um dos princípios mais importantes da vida de oração. Agora que você descobriu os segredos para uma oração poderosa e eficaz, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Infelizmente, muitas pessoas aprendem sobre a oração, mas não colocam em prática. Elas ouvem sobre os milagres que Deus pode realizar, mas continuam vivendo uma vida de oração superficial. A verdade é que Deus quer levar você para um nível mais profundo de comunhão com Ele, mas a decisão de mergulhar nesse relacionamento é sua. Se sua vida de oração tem sido fraca, mecânica ou inconsistente, este é o momento de mudança. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas sim corações dispostos. Se você quer ver a manifestação do poder dele, precisa se comprometer a construir uma rotina de oração firme e sincera. Comece com o tempo que puder, mas seja constante. A oração é um músculo espiritual. Quanto mais você pratica, mais forte fica. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei orar e não consegui manter o hábito. Se esse é o seu caso, não desista. A Bíblia nos ensina que a perseverança na oração é essencial. Se você continuar buscando mesmo nos dias difíceis, verá o poder de Deus se manifestar. Faça um compromisso com Ele hoje e comece sua jornada de uma vida de oração verdadeira. Agora, eu te pergunto, você está disposto a transformar sua vida de oração? Está pronto para sair da superficialidade e entrar em um nível mais profundo com Deus? A resposta está em suas mãos. O Espírito Santo já está pronto para te guiar, mas a decisão de buscar é sua. Comece hoje.
Separe um tempo para orar. Peça que Deus te ensine a orar no Espírito e não desista. Os maiores milagres acontecem quando perseveramos. Se este conteúdo tocou você e despertou um desejo de fortalecer sua vida de oração, não guarde isso apenas para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa aprender sobre o poder da oração no Espírito Santo. E se você deseja continuar crescendo espiritualmente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo que possa transformar sua caminhada com Deus. Vamos juntos viver uma vida de oração que move o céu.